Sebrae, a força do empreendedor brasileiro. Olá, começa agora mais um programa Destaques. E você sabia que é possível registrar em cartório a vontade de ser doador de órgãos? Uma novidade lançada este ano e tem ajudado a campanha para conscientizar pessoas sobre esse gesto de solidariedade que pode salvar muitas vidas. Hilton é um apaixonado pela vida e pelas funções que escolheu exercer. Ele é psicólogo e professor, e o trabalho com as pessoas é feito paralelamente à dedicação às artes plásticas. A qualidade de vida que tem foi também resultado da doação de órgãos. Desde a infância, ele é um beneficiado com esse gesto. Dos 10 anos aos 60 anos de idade, fez 6 transplantes de córneas. Minha história de vida foi em função da oportunidade que eu tive através das doações. A família, no momento de dor, mesmo assim, teve esse gesto de amor. E aí eu fui contemplado, vamos dizer assim. Já estou inscrito para fazer o 7º, porque infelizmente a degeneração na córnea, a córnea tem uma durabilidade de 10, 12 anos. Então a gente sempre tem que estar como se fosse trocando um pneu, botando um pneu novo. E aí, no meu caso, eu tive fui muito abençoado por Deus. Com a própria história como exemplo, o professor é um ativista da campanha de doação de órgãos. Por onde passa, faz questão de falar sobre a importância desse movimento. Cada sala de aula que eu tenho a oportunidade de trabalhar com os alunos, eu conto um pouco da minha história. Então eles ficam assim, professor, você já fez 6 transplantes, não acredito. Aí eu faço aquele suspense para dizer o que é, Tenta adivinhar qual foi o órgão. Aí eu digo, foi córnea, gente. Córnea é uma membrana, mas ela é muito importante porque é através da córnea que a luz entra no seu olho, E você tem a oportunidade de ver o mundo. Nessa defesa da causa, Hilton também tem falado sobre uma novidade que traz a tecnologia como aliada na campanha para conscientizar pessoas a se tornarem doadoras. É a autorização eletrônica de doação de órgãos, tecidos e partes do corpo humano, chamada AEDO, lançada em abril deste ano. Depois que você realiza essa autorização, os órgãos de saúde tomam conhecimento dessa manifestação da vontade. Caso a pessoa venha a óbito, será pesquisado se ela fez essa manifestação. Caso positivo, a família será informada que aquele parente em vida declarou seu desejo de doar órgãos. Isso vai ajudar muito a família nessa tomada de decisão solidária, de aceitar a doação de órgãos. Até agora, em todo o país, já foram feitos mais de 8.000 cadastros. No Ceará, quase 200 pessoas manifestaram oficialmente o desejo de ajudar a salvar vidas. Claro que ainda tem muito a crescer, Esse mês de agosto estamos, inclusive, fazendo uma campanha a nível nacional para premiar aqueles cartórios que mais realizarem a autorização eletrônica de doação de órgãos durante esse mês. A Associação dos Notários e Registradores do Ceará lembra que essa novidade tem a segurança dos cartórios. Os cartórios, eles atuam nessa autenticação de que é realmente aquela pessoa que está manifestando. Pode ser feito através do site aedo.org.br. É um procedimento totalmente gratuito, não há nenhum custo envolvido. E o cartório, recebendo esse pedido, ele entra em contato com o usuário e vai fazer uma videoconferência. E essa videoconferência vai ser mostrada, vai ser gravada, a pessoa é filmada. Então há toda essa segurança. No e-mail do solicitante chega essa autorização também, que ela pode ser impressa ou pode ser guardada nos aparelhos de celular, tablet, computador, pois ela tem um QR Code. O QR Code que a qualquer momento pode ser autenticada essa validade dessa declaração. A ferramenta eletrônica, que só pode ser usada por maiores de 18 anos, é mais uma ajuda para tantas pessoas que estão na fila de espera por transplante. Até a primeira metade do mês de julho deste ano, eram mais de 43.000 brasileiros nessa situação. A maior demanda é por rim, fígado e coração. Imagine só que o quão essas pessoas podem ajudar, Ainda que você não tenha um parente que nunca precisou, você vai estar auxiliando outras famílias. Não é só uma pessoa que está esperando. Cada pessoa daquela fila representa outras várias da família que também estão ansiosas por receber essa doação de órgão. Então, uma só pessoa pode doar vários órgãos. Então, veja a quantidade de pessoas, que você vai salvar aquela vida e aquele momento daquelas famílias. E a capital cearense vai receber agora a 8ª edição do Congresso Latino-Americano e o 14º Congresso Brasileiro de Ortopedia Técnica
em outubro agora desse ano. Sobre essa programação, eu converso com o Jefferson Alencar, ele é fisioterapeuta e ortoprotesista, está aqui comigo no estúdio. Obrigada pela sua presença. Eu que agradeço. Falando desse congresso, né, desse encontro que vai ter agora em outubro com relação aos avanços da medicina na parte de ortopedia, né? A gente estava conversando aqui dos bastidores, né, desses avanços que são importantes, cada vez mais a medicina também evoluindo. O que vai ser colocado nesse congresso, né? Quais são os principais assuntos a serem abordados? Pronto, a gente vai, como você falou, né, esse é um congresso promovido pela Abotec, tá? Associação Brasileira de Ortopedia Técnica, né, que é uma associação, ela é sem fins lucrativos, que ela visa promover mais essa nossa profissão, né, de ortoprotesista, né? O que é isso, né? O que vai ter nesse congresso os assuntos? Tecnologias e inovações de cadeiras de rodas e locomoção, aparelhos de locomoção, próteses e órteses. Próteses são aqueles produtos, aquelas pernas mecânicas, né, braços mecânicos. E órteses são palmilhas, são calçados para diabéticos, para as pessoas em gerais, coletes para escoliose. Então, esse é o assunto. O tema ortopedia técnica fala sobre esses produtos, né, que a gente vai conversar. E no caso, com relação aos avanços da medicina, né, a gente vê impressoras 3D também fazendo alguns próteses, enfim, né, alguns com relação à saúde, sendo parceiro nesse sentido, né? Como é que a ciência tem avançado e tem facilitado, né? A gente conversando aqui nos bastidores, eu falei que eu torci meu pé há 19 anos atrás, eu coloquei gesso, dessa vez agora quando torci de novo já foi uma botinha justamente desse avanço, né? A recuperação do paciente, né, cada vez mais rápida. Como é que vocês estão trabalhando essa atualização da medicina nesse sentido? É isso mesmo, como você falou, graças ao avanço tecnológico, né, da saúde, do avanço da medicina, hoje, por exemplo, as cirurgias, né, não é a minha área, eu não sou médico, mas as cirurgias estão cada vez mais minimamente invasivas. Não é mais, são mais rápidas, o paciente tem sempre visando a recuperação do paciente. Como você colocou, você torceu o tornozelo. Antigamente, se tivesse uma fratura, ou até mesmo não, eles engessavam, né? Tinha um gesso, o paciente perdia força muscular, ele não podia fazer fisioterapia, ele não podia fazer higienização do membro, ficava com um cheiro ruim. Então, hoje se usa uma bota mobilizadora, já coloca o paciente para fisioterapia, o mais rápido possível, o paciente voltar às suas atividades normais e diárias. Até então, para produzir melhor, né? Para ele conseguir voltar ao mercado de trabalho, né? Voltar a trabalhar. Né? Perfeitamente, usar os calçados dele, exatamente, porque não pode ficar muito tempo ausente do trabalho, das suas atividades. Os robôs também avançaram bastante, né? Hoje se faz, por exemplo, um colete. Antigamente a gente engessava o paciente, engessa o tronco do paciente para você ter uma cópia. Então você tem que engessar, fazer algumas medidas, encher aquele gesso depois, aquela casca, trabalhar naquele gesso, fazer as correções. É um trabalho manual mais trabalhoso, né? Digamos assim, realmente é trabalhoso. Hoje existe robô que você programa, coloca as informações do paciente e ele vai lá e faz o colete. Então, facilita muito, né, o trabalho. A gente viu agora recentemente nas Olimpíadas também, né, um colete sendo utilizado, uma pessoa que não podia paralisia fazer essa caminhada. A gente está vendo coisas possíveis, né? Exatamente. Pessoas que antes não conseguiam andar, agora estão conseguindo se locomover, né? Pessoas antes que tinham um tempo maior com aquela prótese, aquela órtese, no caso, reduz isso também, a qualidade de vida dessa pessoa melhora, né? Exatamente. Alguns, por exemplo, pacientes paraplégicos que não podem, eles não conseguem só na cadeira de rodas. Hoje já existem órteses com um avanço da tecnologia, que a gente vai colocando no paciente, o paciente ficar em pé. Então, o simples fato do paciente ficar em pé é um grande avanço para ele fica muito feliz. Você não sabe a satisfação que ele tem, o paciente está aprisionado, sentado, e de repente ficar em pé. E, inclusive, andar, entendeu? Então, ela trava o joelho, tem algumas tecnologias, né, que a gente vai ter também aqui no congresso, a gente vai conseguir ver algumas tecnologias nesse sentido, o paciente, inclusive, andando. Nesse congresso, vocês, além desses encontros, né, desses debates, vocês vão ter feira também, isso? Isso. O congresso ele vai ser aberto ao público do dia 1º ao dia 4, né? O congresso é do dia 1º ao 4 de outubro. E ele vai ser aberto ao público, à feira, né? Os expositores, tem expositores da Alemanha, da Argentina, enfim, muitos do Brasil também.
da Áustria. Então, com as melhores tecnologias, os pacientes vão estar lá. Então, você que é estudante também da área da saúde, você que é profissional da saúde, fisioterapeuta, ortopedista, médico, terapeuta ocupacional, você é muito bem-vindo lá no congresso. Vai ser aqui no Hotel Mareiro, né, aqui em Fortaleza. Isso, Hotel Mareiro. E nesse caso, além desse encontro, né, é um momento de também network, né, quando vocês encontram profissionais de outros locais, né, Exato. e de poder trazer as experiências locais daqui, do estado do Ceará, pegar experiências de fora também, uma troca de conhecimento, né? Isso. Inclusive no congresso, né, o congresso é dividido em pré-congresso e congresso. Então, os 2 primeiros dias, são 4 dias, os 2 primeiros dias nós teremos cursos em algumas áreas específicas direcionados para profissionais da saúde. E nos 2 últimos dias, o congresso propriamente dito, né? No auditório e com palestras, inclusive palestrantes de fora também, fora do Brasil, né? Estados Unidos, Bélgica, Alemanha, tá? E aí a gente vai conversando sobre essas tecnologias também. Jefferson, você também é ortoprotesista, isso? Como é que atua esse profissional? O que é um ortoprotesista, né? Para que as pessoas de casa entendam. O profissional que faz prótese, né? O que é uma prótese? Tudo aquilo que substitui. Então, se você tirou alguma coisa, você tirou um dente, vai colocar uma prótese ortodôntica, né? Uma dentadura, a famosa dentadura, isso é uma prótese. Tudo que você substitui é uma prótese. Aí você tirou um dedo, você tirou uma orelha, vai colocar outra. Então, a gente trabalha com próteses ortopédicas. Então, é perna, braço, dedo. Se você tirou, perdeu, você coloca outro no lugar, é prótese. E tudo aquilo que auxilia, que ajuda, é órtese. Você usou uma botinha quando torceu o tornozelo. Isso é uma órtese, você não perdeu o tornozelo, você não perdeu o pé, né? Você só torceu, então auxiliou, vai ajudar a prevenir, vai tratar, tá certo? Então a diferença de prótese e órtese é essa. E quem faz esses produtos, quem estuda para fazer esses produtos, se chama ortoprotesista. Faz as duas coisas, faz prótese e faz órtese, entendeu? Pois é, falando agora um pouco com relação à questão da saúde, a gente vê cada vez mais as pessoas procurando atividades físicas, né? Sim. Isso é muito bacana, a gente Com cada certeza. vez mais incentiva que as pessoas façam exercício, né? Sim. Se mexam a máquina, né? Com Não certeza. pode ficar parado, sedentarismo, Isso. né? Mas com relação a isso também tem aquele ônus, né? Você faz exercício, às vezes pode criar uma lesão de maneira errada, enfim. Qual a importância desse acompanhamento também, né, de um profissional adequado para que essa pessoa não tenha, né, deixe de ir para a academia porque lesionou, pegou pesado num peso que não era para fazer, ou um exercício que fez de forma errada. Quais são esses cuidados que essa pessoa deve ter? Sim, inclusive no congresso, nessa área aberta ao público, né, você pode ver, você que tem esse problema, você que é diabético, quer ver calçados, quer ver palmilhas, então sente dor nos pés, corredores, vocês podem ir lá no congresso, que vai ter muita novidade também. A gente sempre orienta o paciente, né, no caso, faz uma avaliação. É importante que o paciente, como nós avaliamos aqui em Fortaleza, principalmente os diabéticos, a gente trabalha muito com o paciente pré-diabético, né, que é a maior causa de amputações, né, é a que mais tira a perna, tá? Começa tudo no pé, o problema, por incrível que pareça. O paciente cortou a unha, infeccionou, não pode, tem que lixar. O paciente estava usando um chinelo havaiano, um chinelo de capricho, né, e assou entre os dedos, calosidades, então começam os problemas, infecciona, aí tem que fazer amputações. Então, uma simples palmilha, se ele fizesse uma avaliação, resolveria o problema dele, não deixaria ele amputar, passar por esses problemas. Então, corredores também que sofrem muitas entosses, né, o paciente, ele anda, o usuário corre, só que ele corre com o pé torto, né? E ele não sabe disso. Então a gente vai lá e faz uma palmilha e fica fazendo o acompanhamento do paciente, orientando para que ele volte, a gente fique acompanhando aquilo. E aí você previne uma entosse, por exemplo. E com relação à pessoa que é acima do peso, né, a questão de pessoas obesas, o que isso interfere na questão da saúde do pé, na caminhada, na locomoção também, no próprio corpo como um todo? A gente sempre orienta o paciente, ele tem que entender que quando ele está em tratamento, a gente sempre orienta o paciente de tratamento, vai fazer uma palmilha, por exemplo, o paciente vai fazer uma palmilha, o paciente diabético está acima do peso. Ele não pode só fazer uma palmilha, um dispositivo, um calçado e achar que aquilo vai resolver. Ele precisa passar realmente por um protocolo de tratamento, né? Um dispositivo, uma avaliação, um enfermeiro para cuidar das unhas dos pés desse paciente, diminuir o peso, passar por outros profissionais
médicos, endócrinos, para que seja orientado a redução do peso, saúde, academia, ginástica. Tem que fazer um protocolo. Não é um dispositivo que vai salvar, né, a vida dele. Pois é, a gente está falando dos adultos e idosos no caso, né? Quais são os cuidados que se deve ter para a pessoa idosa nesse sentido também? Tanto de uma atenção maior, porque é um público que precisa de um cuidado maior, né? Sim. A locomoção é um pouco mais prejudicada, os reflexos, né? A gente vê casas precisam ser adaptadas por vezes, né? Para poder ter esse acolhimento melhor com a pessoa idosa, quedas no banheiro, né? Isso é muito grave, a gente precisa ter um olhar atento. Quais são os cuidados que se deve ter com essa pessoa? Ela anda de chinela, de sapato em casa, o que é mais recomendado? Hoje existem dispositivos, né, sandálias, calçados apropriados com antiderrapante. Por exemplo, calçados que são solados em canoa, que ele não é retinho, para a pessoa não evitar topadas, por exemplo. Como você falou, esses mínimos detalhes fazem toda a diferença, né? Você tentar distribuir os móveis da casa para que... Tapete é perigoso. Tapete, né? Então... Colocar barras no banheiro para que o paciente, para que a pessoa segure, né, na barra para fazer as necessidades. Uma porta mais larga, batentes, então tem que ter esse cuidado realmente. Já para as crianças, né? Ainda existem casos de crianças que precisam daquele gesso na perna, o pezinho um pouquinho torto, a questão da coluna, né? Quando vai se formando já de criança para adolescente, aquela encurvada que dá, às vezes, né? Ou então do lado. Existem, quais são as alternativas e os cuidados que se deve ter nesse sentido? Quando essa do gesso que você falou, por exemplo, são os bebês, né? Quando tem bebê que nasce com um pezinho torto, você mãe que está assistindo, você pode até ver isso, tem um pezinho para dentro. Então existe tratamento para isso sim. O ideal é você procurar um ortopedista pediátrico para que seja avaliado, para que grau, como ele vai tratar isso, né? E aí sim, em alguns casos necessita de um gesso seriado, depois ele tira, tá certo? E vai fazendo um gesso, vai remodelando esse pezinho. O pezinho está para dentro, ele vai fazendo até ele ficar normal. Depois ele tira, tá? Isso é uma coisa rápida. E é sucesso de tratamento, inclusive. Hoje a gente vê muitos pacientes adolescentes, crianças e adolescentes, principalmente na fase de estirão, que a gente mais tem hoje é o agravante a escoliose, né? Que é aquela curva da coluna quando a pessoa fica torta. Então, você, pai, mãe, o acompanhante, você pode identificar alguns sinais que a gente fala sempre porque a escoliose ela é silenciosa. Então, o paciente ele não vai sentir. Então, ela é silenciosa, geralmente criança, adolescente, principalmente no público feminino. Então, quem identifica geralmente é a mãe, porque a mãe está trocando de roupa e ela viu, eu estou vendo esse ombro está mais alto, o seio dela está desnivelado, eu vi que a cintura é mais aberta e o outro é mais fechado, eu vi que ela tem um calombo, algo alto nas costas, quando ela se abaixou. Então, isso são sinais clínicos, para ela ficar alerta, isso é interessante. Aí você traz sinais que você procura um profissional, porque a gente manda fazer um raio-x para a gente identificar. Se tiver escoliose, a gente faz o protocolo, né, de tratamento, fisioterapia ou colete, para não deixar essa curva aumentar. Então, essa questão de postura é muito importante e dá muito em adolescente, muito. E a partir do momento que é detectado essa pessoa, no caso, pré-adolescente, enfim, utiliza esse colete e é com quanto tempo? Depende de cada caso. A gente fica acompanhando o paciente, a ideia é que o paciente, se for preciso o colete, ele fica até a maturidade esquelética. A gente fica fazendo acompanhamento, isso aí em 6 meses, com a radiografia do paciente, olhando a radiografia, que é o padrão ouro, no caso da escoliose, né? E depois, atividade física, fisioterapia direcionada, e depois o paciente de maturidade esquelética, ok, ele tira o colete. A ideia do usar o colete ou fisioterapia é não ir para a cirurgia. O paciente não tem que passar pela cirurgia, porque a curva vai aumentando, chega um momento que ela tem que operar. Joia. E tudo isso, esses assuntos que a gente passeou vão ser vistos no congresso, Isso, né? Todos esses, são mais de 500 congressistas, vários profissionais, palestrantes de fora e a gente espera todo mundo lá. Legal. Eu queria que você fizesse o convite para quem está assistindo, para fazer as inscrições, fazer presente e mais informações nas redes sociais, fique à vontade. Pronto, eu vou pedir para que você que é profissional da saúde, né, estudante da área da saúde, e você, usuário, ou que tem um produto, ou tem curiosidade, a área de exposição vai ser aberta nesses dias de congresso. E você que é profissional de saúde quiser fazer inscrição, você pode entrar no site da Botec, tá certo? A gente vai deixar o link aqui, não é isso?
para que você possa fazer a inscrição das palestras ou até do curso também. Tá, joia. Muito obrigada e até uma próxima oportunidade. Obrigado a você pela oportunidade. E agora o intervalo. A gente volta em instantes com mais destaques. E até esta sexta-feira, dia 23, uma série de serviços está sendo ofertados através da segunda Semana Regional de Conciliação e Cidadania do Tribunal Regional e Federal da 5ª Região. No Ceará, a programação tem rodas de conversa sobre serviços importantes para a população, como o benefício de prestação continuada, o BPC, e uma série de atendimentos reunidos em um só lugar. IDT, Receita Federal e muitos outros órgãos estão com os servidores à espera dos cidadãos. Há uma série de instituições aqui para prestar atendimento, como, por exemplo, expedição de identidade, CPF, dentre outros serviços, né? Haverá também uma série de palestras sobre o tema, né, da pessoa com deficiência nos períodos da tarde. E pela manhã nós teremos aqui apresentações artísticas, culturais, também envolvendo esse público. A segunda edição da Semana Regional de Conciliação e Cidadania, promovida pela 5ª Região da Justiça Federal, tem ações também para a inclusão. Na sala multissensorial, existe o acolhimento para as famílias atípicas que vêm para o atendimento. A maioria das crianças autistas tem algumas disfunções sensoriais, algumas dificuldades de suportar alguns ambientes, alguns barulhos, né? Então, o ambiente faz com que ele se acomode e consiga aguardar um pouco mais a espera. Por aqui tem ainda espaço para a venda de artesanato, uma maneira de incentivar a produção local e a inclusão de pessoas com deficiência. Genivaldo perdeu a visão por causa de uma doença genética rara aos 38 anos. A condição o fez encontrar no artesanato a chance de uma nova vida. O artesanato me trouxe na minha mente um descobrimento que eu não sabia, que eu tinha essa habilidade. Então, o mal pior, né, já passou, que foi a dificuldade da visão e a depressão que eu tive, e o artesanato me tirou um pouco dessa depressão, né? Me trouxe o alívio da vida. Além dele, outros artesãos apresentam produções na exposição de artesanato organizada pelo Centro Judiciário de Solução Consensual de Conflitos e Cidadania da Justiça Federal do Ceará. As pessoas muitas vezes são assim, poucos vistas, né? Então, nosso objetivo é dar visibilidade. Assim, eu vejo que a partir desse evento, essas pessoas vão ser mais vistas, porque aqui estão 17 instituições do Estado para prestar o serviço para essas pessoas, para facilitar a vida dessas pessoas. As atividades também acontecem nos outros estados que compõem a Justiça Federal da 5ª Região: Alagoas, Paraíba, Pernambuco e Rio Grande do Norte. Em cada unidade, a programação é segmentada, mas visa, de maneira geral, evitar o conflito jurídico. A intenção é justamente concentrar, né, algumas entidades, alguns órgãos públicos no mesmo local para que facilite o acesso, né? Até porque às vezes essas pessoas elas têm que passar por alguns locais até de repente conseguir um documento para buscar um direito que lhes é assegurado por lei. No ano passado, na primeira semana de conciliação, além das ações de cidadania, foram realizadas quase 2.200 audiências com 1.992 acordos. Os atendimentos ocorrem no prédio da Justiça Federal do Ceará, na rua Floriano Peixoto, 941, no centro de Fortaleza. E o Grupo Turati vem expandindo sua atuação aqui no estado e inaugurou recentemente o seu mais novo empreendimento, é o Pub 5 Elementos. Tem mais novidades chegando por aí. Sobre esse assunto eu converso com o Lissandro Turati, CEO do Grupo Turati, está aqui comigo no estúdio. Obrigada pela sua presença. Tudo bem, obrigado pela oportunidade aqui da gente expandir as nossas inovações e lançamentos. Pois é, vocês lançaram agora há pouco tempo, né? A gente mostrou nas plataformas do Grupo Otimista a inauguração desse pub, né? Como foi pensado esse novo estabelecimento que fica bem do ladinho da Vajota, né? Isso. O que acontece? A gente adquiriu a marca 5 Elementos, era uma concorrente nossa na linha de cervejas, né? Que a gente tem a nossa linha e a fábrica de cerveja, também tem os restaurantes. E eu achei que na época precisava de um apoio, de uma proposta que fosse para valorizar a marca.
Então a gente tinha um espaço, após a reforma da Vajota, que foi em abril, e aquele espaço onde é que era a antiga fábrica da Turati, né? Então eu olhava aquele espaço e disse, não, preciso de alguma coisa aqui. Só aumentar o restaurante não valia a pena, né? Era mais do mesmo, digamos assim. Então surgiu essa ideia de fazer uma proposta de um pub com uma decoração bem típica mesmo, aquela penumbra, muita qualidade de sonora, de som, de luz. A gente investiu muito também em acústica e decoração. Então a ideia era assim, era valorizar a marca da Cinco Elementos, dar um destaque para ela ter um crescimento não só como cerveja, né? Mas também como uma outra estratégia que desse mais ênfase à marca também. E vocês pegaram um público meio que, digamos assim, órfão, né? A gente vê muito aqui no estado, aqui em Fortaleza, muito forró, muito sertanejo, e o pop e o rock às vezes meio disperso, assim, né? É um movimento novo que tá retomando, você imagina assim? Para quem já começou aí seus 7, 8 anos atrás, com a Turati, que já foi uma proposta de rock, de pop, mas sempre pegando uma pegada musicalmente mais acústica, né? Então, quando a gente fala de música, a gente pega a parte mais acústica, no máximo 3 músicos no palco, e isso aí foi tomando forma, tanto que hoje eu vejo que 8 anos depois, 7 anos depois, a gente já tem um movimento muito maior. As pessoas os clientes começaram a gostar, começaram a participar, e aí teve outros estabelecimentos que começaram a apostar também, né? Então, hoje o cenário musical de Fortaleza, ele mudou, né? A gente tem aí uma proposta bem grande hoje usando o pop rock. Lógico, cada um com as suas características, né? E eu achava que o pub, a gente faltava alguma pegada mais forte, com bateria, com acústica, né? Não saindo daquele só acústicozinho mesmo, um negócio mais pancada mesmo no sonoro. E aí o pub veio para complementar isso aí também. E aí o espaço também tem toda a acústica, né? Ele tem a tecnologia também com relação a isso. Você não consegue escutar do outro lado, não? Não, totalmente isolado, tanto para quem está do lado de fora, que está na Turati, ou passando na rua, e para os vizinhos, que a gente preza muito por isso, mas também internamente a gente deu um tratamento muito forte. E o aconchego acústico, ele te deixa mais tranquilo, porque quando você sai de um estabelecimento que não tem tratamento acústico, você sai, dá um alívio quando você sai. E o pub não dá isso, mesmo com uma música alta você consegue sair, porque acusticamente você tem não é aquele negócio que perturba. Então a gente apostou muito forte nesse tratamento aí, logicamente na qualidade dos equipamentos, né? Liciano, você falou na questão das cervejas, né? A gente viu esse mercado cada vez mais expandindo, né? O consumidor cearense, de Fortaleza, no caso, falando aqui dessa área Fortaleza, ele tem puxado mais, né? Esse gosto mais apurado, né? Das cervejas artesanais, de conhecer mais um pouco, enfim, de degustar a bebida, né? De uma forma bem prazerosa, cultural também. Vocês, durante esse período, né, que vocês estão no mercado, isso tem crescido, as variedades têm sido cada vez mais pensadas, né? A gente vê também cervejas voltadas com sabores de caju, enfim, né? E por aí vai. Como é que vocês têm notado esse mercado nesse sentido, na questão econômica? Olha, a proposta nossa, desde o início, foi para atender uma gama maior possível, para a gente conseguir aí ter um faturamento interessante, né? A gente vê que a marca da Turati, ela vem crescendo todos os anos, ela vem pegando um mercado maior, e isso é muito positivo. Só que a gente tinha uma linha neutra, né? Que é aquela mais comercial. Então a chegada da Cinco Elementos, ela veio para complementar com uma linha mais premium. Cervejas mais elaboradas, cervejas com tempo de maturação maior. Então, só quando a gente comprou a marca, a gente comprou 42 receitas que já existiam. Então a gente está colocando isso no mercado e está colocando novas cervejas também, com já uma linha mais premium. E dentro do pub, nessa semana a gente já está, agora quarta-feira, quando a gente volta a abrir, que o pub funciona de quarta a sábado, a partir das 8 horas, a gente já vai estar com uma carta elaborada de cervejas que muito delas são medalha de ouro, tanto no Brasil como fora. A gente tem medalha de ouro hoje no Paraguai, a gente tem medalha de ouro na Colômbia,
tem medalha de ouro em diversos concursos a nível nacional. Agora, recente, a gente ganhou uma medalha de ouro e a melhor cerveja do evento a nível Nordeste. Foi a Best of Show, a nossa ganhou primeiro e segundo, né? Então, assim, a gente tendo um destaque muito grande hoje, tanto a nível nacional como alguns países da América Latina com as nossas marcas e com os produtos. E essas cervejas, muitas delas ainda não estão no mercado. E agora, a partir dessa semana, quarta, a gente quer botar um cardápio específico com o invase desses produtos, agora exclusivo para o pub. E falando em cerveja, tem agora em outubro também, né? Vai ter um evento específico para quem gosta do Ampor Cerveja. Outubro é a Oktoberfest, né? Então, assim, são eventos específicos no mundo inteiro, né? Se comemora o mês de outubro, outubro, e logicamente a gente vai fazer dia 5 de outubro, né? Véspera de eleição. Só lembrando aí, pessoal, que normalmente na eleição tem a lei seca, né? Lei seca é após a meia-noite. O nosso evento é até às 23. Nessa tarde são 7 horas de bebida liberada, de chopp e cervejas, 18 tipos de cerveja nesse evento. E vai ser aonde, Elisson? Vai ser na nossa sede, na fábrica, na Lagoa Redonda. E aí vocês também estão com esse outro espaço lá, né? Também já. Sim. Como é que está a movimentação por lá? Olha, lá é todo o nosso Parque Fabril, né? E a gente faz eventos pontuais. É um ambiente muito bonito, ar livre. Então a gente monta uma estrutura, normalmente a gente monta com bastante cervejas, algumas coisas que são específicas para o evento. Nós vamos ter uma cerveja da Oktober, então vai ser um lançamento lá também, que é específico, uma cerveja que é muito tradicional na Alemanha. A gente estava já produzindo ela para ficar pronto para Oktober. João, eu queria que você fizesse o convite, aproveitar lá quem está assistindo para poder se fazer presente nesse dia. Posso aproveitar a oportunidade? À vontade. A gente também abriu uma filial da Turati no Norte Shopping, que é dentro do quintal, que é a proposta nova do Norte Shopping. A loja tá linda. Acho que você estava no evento, né? Sim, a gente conheceu. O ambiente ficou magnífico, assim, e tá sendo um sucesso a loja. A gente já se surpreendeu com a movimentação, né? A gente já tinha uma expectativa, mas surpreendeu essa expectativa aí que já era boa. Antes de fazer o convite, me fala um pouquinho dessa experiência. Vocês agora também entrando, fazendo parte do shopping, né, do lado de fora. Do lado de né? fora. Que eu sei que vocês também fazem do lado de dentro, sim, né? Sim. Também fazem parte na área de alimentação de alguns shoppings, mas agora também do lado de fora, né? Do quintal lá é um projeto lindo. Me surpreendeu do dia que eu fui para conhecer até o momento da inauguração que teve. E a proposta do Norte Shopping ali é fantástica, muito interessante, muito ventilado, natural, uma ventilação natural. E eu já fui em vários horários diferentes, então assim, um clima muito legal. O ambiente ficou excepcional, tem área para criança, grande. Eu acho que vale a pena para conhecer quem é da região lá. Luciano, e para a gente encerrar aqui, pedir para você fazer agora sim o convite para quem está assistindo, se fazer presente agora em outubro, dia 5 de outubro. Às 17 horas até às 23. Tá, joia. Muito obrigada. Oktober fantástica. Pode ir, vai sucesso garantido. E para saber mais informações também, qual o Instagram de vocês? Cervejaria Turati, @Cervejaria Turati. Tá, joia. Obrigada mais uma vez, até uma próxima oportunidade. Eu que agradeço a oportunidade. Obrigada. E agora o intervalo, a gente volta em instantes com mais destaques. E as campanhas de vacinação desempenham um papel importante na saúde pública, contribuindo de forma significativa para a erradicação e o controle das doenças infecciosas. E sobre esse assunto eu conversei com a enfermeira Vládia Medeiros. Vládia, obrigada pela sua presença aqui com a gente no Destaques. Vamos falar sobre saúde, um tema tão importante, né, que é atualizar o calendário vacinal, sobretudo a importância da vacina para o coletivo, né? A gente vive em coletividade, e nada mais importante do que pensar na saúde do outro também. Sim, importantíssimo. Mas eu queria que você falasse um pouquinho sobre essa importância dessas vacinações, né? A gente sabe que nos primórdios, né, antes de acontecer toda a história da imunização da vacina, nós sabíamos aí que nós vivemos na época do século passado, há 2 séculos atrás,
pandemias, que foi a peste bubônica, a varíola. Então, durante anos e anos, disseminaram boa parte da população de alguns países, de alguns territórios. E isso se tornou preocupante, porque à medida das explorações, das caravanas eram exploradas, né, no intuito de sempre buscar a população, de estender, né, as povos naquela época, a gente sabia também que trariam algumas doenças, como foi também no México, em Machu Picchu, a civilização maia, que, segundo relatos, né, foi disseminada também por algumas doenças, né, algumas doenças que vieram da Espanha, os conquistadores da Espanha. E nós nos deparamos recentemente agora com o Covid, né? Nós não estávamos preparados também para mais essa pandemia. E, diante disso, a gente sabe também que nós vivemos num país tropical, num país com abertura turística expansiva, onde nós temos uma parte central, a gente recebe gente da América do Norte, da Europa, da Ásia, enfim. Então, nós temos que estar preparados. E também nós temos também variações climáticas dentro do nosso país. A gente fala da questão agora, a gente pode controlar a questão da malária, né, que estão aqui bem perto, no Amazonas e também na região centro-oeste, existe ainda focos ou mosquito que vem trazendo também algumas doenças que a gente consegue manter controle devido às vacinações, que são chamados bloqueios também sazonais. E com isso, com essa importância, a gente consegue ter um controle. Tudo se consegue ter controle, não. Mas existem políticas hoje, nacional, estadual e locais, para que haja um controle desses tipos de doenças, dessas disseminações dessas doenças. E esse controle é feito através do estudo epidemiológico e também da questão das imunizações. A importância de se manter esses calendários, por que esses calendários são tão pontuais, né? São do período tal, porque ele ocorre tanto com o período que nós estamos, as sazonalidades, né, que são a questão do clima. Então, a gente sabe que no período chuvoso existe mais a questão das doenças das viroses, que são as gripes, que são a questão da dengue. Hoje nós temos também a vacinação da dengue, né, já está aí esse projeto já sendo implantada nos municípios, na rede estadual e federal, e o controle disso, né? A gente precisa realmente ter o controle. Se dizem muito, hoje o Brasil, há vários anos que ele erradicou a poliomielite, ele erradicou algumas do sarampo, mas a gente sabe, o fato do nosso país ser uma porta aberta, e a gente sabe que alguns países aqui da América do Sul talvez não tenham esse controle rigoroso como o nosso país tem, quando a gente fala da questão das imunizações, das vacinas. E esse controle hoje, ele se torna importante para quê? Justamente para que a gente possa saber o que realmente hoje mais se sobrecai sobre a população. São doenças de controle ou são as doenças que não têm controle? A gente sabe que aquelas que têm controle são aquelas que têm hoje o esquema vacinal. Pois é, e aí falando sobre essa questão, né, da importância da vacinação, a gente viu muito, a gente está vendo inclusive com tristeza algumas doenças que eram antes erradicadas, né, retornando aqui no nosso país, preocupando também, né, de certa forma. A gente vê a coqueluche, né, a gente quando criancinha, quando é novinho, já toma vacina, né, já para se proteger os nossos filhos. Dói na gente também quando eles estão se vacinando, né, mas é uma dor de amor, né. É algo que a gente está se preservando e está preservando a saúde de quem a gente ama, né? Levar alguém para vacinar, levar os nossos filhos se vacinar também, é uma proteção que a gente dá para o coletivo e para a gente também, né? É uma prova de amor muito bonita, né? E essa cobertura vacinal que tem caído nos últimos anos, sobretudo para as crianças, né? Uma avalanche de notícias falsas, né? De algo que a gente lamenta muito, e que acaba todo mundo perdendo com isso, né? Infelizmente, pessoas pagam com a própria vida, e vidas inocentes, né? De crianças que não têm a proteção adequada, né? Por uma doença que é vacinável, que pode sim ser prevenida, né? Que pode ser evitada. O nosso grande problema hoje no país, primeiro, como eu lhe disse anteriormente, é nossas fronteiras. Nós sabemos que na América do Sul, né, existe aí alguns países estão sem controle
na questão da saúde, da economia, e tudo isso também influi na questão da saúde. Quando a gente fala que alguns países como Venezuela, às vezes como a Argentina, como a Guiana, então alguns países que são ainda países que passaram por algum tipo de desastre natural ou passaram por questões de guerra, esses países hoje ele não tem um controle econômico. Se ele não tem um controle econômico, ele também não tem o outro controle social, na saúde. Então a gente sabe que alguns venezuelanos estão vindo ao Brasil, alguns argentinos também, alguns paraguaios. Então, isso faz com que o nosso país ele fique uma porta aberta e que também tragam essas doenças, já que lá na Venezuela não se tem esse controle, no Haiti não se tem esse controle sobre essas doenças, porque a situação econômica é bem grave, acaba que também absorvendo dentro do nosso país. E a gente já realmente começamos a ser acometido por alguns tipos de doença. Alguns casos de meningite, nós já temos alguns casos de meningite já registrados, de coqueluche. Então, por falta de controle, né, das nossas, eu acho que até também não é só do país, eu acho que essas barreiras epidemiológicas, elas têm que partir do governo federal, né, e isso às vezes não acontece, não ocorre, porque quando se fala em fronteira, você se fala em questões federais, e é isso que o país tem que ter esse controle. Não que a gente não vá receber essas pessoas, eu acho que a situação da Venezuela é bem triste, nós temos sim que abraçar nossos irmãos aqui próximos, na América do Sul, mas também nós temos que ter a consciência de que isso vai trazer um prejuízo e uma desordenação na saúde, quando a gente fala em saúde pública. E também a gente leva a pensar, eu acho que o país ele tem que se posicionar numa situação mais ampla, mais aberta, mais coletiva, quando se fala em políticas públicas de humanização e de cuidados das pessoas. Alguns esquemas nacionais eles não estão dentro do sistema SUS. Então, você acaba tendo que pagar essas vacinas. Eu acho que a população carente do jeito que ela é, e só alguns têm acesso e outros não, eu acho que o governo tem que rever essa parte dessas vacinas e mostrar, olha, eu acho que o SUS é para todos, e a saúde também, já que é uma responsabilidade do governo federal. E isso ele deixa muito a desejar, quando a gente fala sobre cuidado com as pessoas, quando a gente fala sobre vacinação. Nós temos hoje excelentes profissionais, cientistas que vêm atuando, trabalhando dentro de pesquisas, tentando fazer um controle epidemiológico sobre essas doenças, esses controles sazonais também, mas eles precisam de um incentivo. E quando a gente fala em incentivo, não é só a questão manual, mas é a questão financeira, é o incentivo em pesquisa. A gente sabe que com um acidente da Fiocruz, né, com aquele incêndio, a gente sabe que houve um prejuízo muito grande hoje para dentro das nossas instituições. E a gente precisa que o governo reveja tudo isso. Qual é o valor que está sendo investido para a pesquisa, para a saúde? Então, esse investimento ele tem que sobrecair também nessa questão dessas doenças. Porque se o Brasil, antigamente, ele tinha um controle, hoje ele está deixando de ter esse controle. Quando eu falo da questão das fronteiras, quando eu falo que você viu, nós trouxemos para cá o Covid, você não, em todo o nosso país, o Covid, desculpa. O Covid entrou no país. Alguns países conseguiram manter esse controle, né? Finlândia, Dinamarca, Alemanha. Então, eles conseguiram ter esse controle por conta das barreiras sanitárias. Então, houve um investimento muito grande, coisa que no Brasil deixa muito a desejar. Nós temos aí profissionais que trabalham com pesquisas. Eu vou lhe dizer que recentemente, quando a gente fala em vacina, eu vou citar a vacina do câncer de mama, que foi agora na Universidade se não me engano, dos Estados Unidos, Pittsburgh, se não me engano. Então, foi a primeira vacina de teste depois de 30 anos de pesquisa. Passou 30 anos para que a primeira dose da vacina seja colocada em teste, apenas em teste. Ela está agora no processo de teste. E foi uma americana de 67 anos, a Mary Kate, que se propôs, não só ela, mas 57 mulheres, a serem esse teste vivo para realmente saber se essa vacina ela será eficaz. Então, foram 30 anos de estudo. E a gente sabe que, quando a gente fala em pesquisa, quando a gente fala em controle, a gente sabe que nós precisamos ter pesquisa, investimento para isso. Então, algumas doenças já estão aparecendo. Então, já voltamos a ter alguns casos de sarampo, alguns casos de coqueluche.
alguns casos também de malária, embora, como eu disse, sazonal, mas de certa forma está acontecendo e pessoas estão sendo, vidas estão sendo perdidas e às vezes a gente não consegue ter o controle de tudo. Eu acho que o mais importante agora, nesse momento, são políticas de conscientização. Eu acho que isso também deixa muito a desejar. Eu acho que você não tem que fazer isso só em determinados períodos. Eu acho que tem que ter um investimento nas políticas de prevenção, nas políticas de mostrar, de divulgação, a importância. Então, se tem um controle rigoroso da questão das vacinas, mas sempre periódico, né? Olha, a primeira campanha da vacina, aí depois o segundo semestre, primeiro trimestre, segundo, terceiro trimestre. Isso é importantíssimo. Mais de 100 policiais e bombeiros cearenses deram sua contribuição para o projeto Academia da Vida, somando percursos individuais. A ação quer chegar a 40 mil quilômetros percorridos e ajudar o lar Amigos de Jesus. Em nome da solidariedade, um batalhão na esteira. Os voluntários de várias corporações das Forças de Segurança do Ceará chegaram cedo para ajudar a alcançar a meta desse desafio. O delegado Antônio Pastor comanda uma unidade especializada da Polícia Civil e trouxe mais de 20 agentes para essa corrida do bem. A gente está unindo o útil ao agradável. A unidade ela é versada principalmente também nessa atividade física pela necessidade da nossa função. Nada mais justo a convocação do secretário, delegado-geral, de a gente contribuir também na caridade, né, com as crianças com câncer. A meta é percorrer 40 mil quilômetros, o que equivale a uma volta ao mundo e beneficiar uma instituição que tem uma ação social importante. O objetivo das empresas parceiras com a ação é construir um novo imóvel para o Lar Amigos de Jesus, que cuida de crianças em tratamento contra o câncer. Mais da metade do percurso foi alcançada com a ajuda de pessoas que passam pelo shopping e fazem questão de contribuir. No dia dedicado aos agentes de segurança, a disputa pelas esteiras foi grande. Eles estão se dividindo, né? Cada um faz aí seus 10 minutos, para e volta de novo. É a necessidade que a gente tem de se mover. Movemos-nos sempre, né? E a gente não pode estar parado. Isso é a saúde, isso é o projeto da Academia Vida. Até o comandante-geral do Corpo de Bombeiros, Coronel José Cláudio Barreto, fez questão de participar. A gente fica muito feliz, muito honrado e muito grato por estarmos aqui. Vai correr quantos quilômetros hoje aqui? Eu pretendo no mínimo 5 km, né? Estou aqui com uma lesão na panturrilha, mas fiz questão de poder estar aqui, poder estar junto com nossos bombeiros e com toda a Secretaria da Segurança Pública. A Academia da Vida fica no Shopping Iguatemi Bosque até o dia 15 de setembro. Estão abertas as inscrições para a 19ª edição da Expolog, a Feira Internacional de Logística, que vai ser realizada nos dias 27 e 28 de novembro agora, no Centro de Eventos do Ceará, aqui em Fortaleza. Sobre essa programação, eu converso com a Márcia Montenegro, ela é gerente comercial da Prática Eventos, está aqui comigo no estúdio. Márcia, obrigada pela sua presença. Obrigada a você também. Márcia, falando sobre esse evento, né? Todo ano tem a Expolog, né? Já é algo que faz parte do calendário da nossa cidade, que atrai gente de todos os lugares do Brasil e do mundo também, enfim, né? É um momento de network e de conhecimento também, né? Isso. A Expolog a gente já concluiu, são 18 edições já que aconteceram, né? E ela é uma bastante consolidada, tanto no âmbito nacional como no âmbito internacional, né? E esse ano nós vamos para entrar na 19ª edição, agora em novembro, e a feira já ampliou para 9 mil metros quadrados, né? Então realmente, como você diz, é um network para o setor de logística, é um evento muito esperado para o ramo do setor de logística, né? Pois é, e aí fala de muitos setores que dependem da logística como um todo, né? A gente fala de entrega, a gente fala de exportação e importação. Tudo que movimenta a economia precisa da logística para isso, né? Do que você pensar, desde de um copo aqui que a gente está usando para tomar uma água, até, enfim, aparelhos de saúde, enfim. Tudo isso movimenta o setor como um todo, né? Movimenta uma economia muito forte. E nisso a gente tem essa Expolog aqui para poder trazer e debater isso durante 2 dias. Parece pouco, né? Mas é tanta coisa. São vários temas, né? A gente tem um comitê técnico, né? Que a gente está ainda colocando os temas para estudo, ver o que é que realmente a gente precisa nesse setor, né? Então a Expolog, ela
ela é isso, né? É uma empresa, são várias empresas lá dentro, a gente tem lá uma feira, né? E temos a inovação também, que temos seminários de inovações dentro. Nós também estamos com o Hackathon, né? Temos visitas técnicas dentro da feira. Temos também, agora estamos no 5º seminário de logística no agronegócio também. E é o 10º seminário de logística junto com o ISG, que é um tema bem debatido, que é a sustentabilidade, né? E é isso que é os temas que a gente está focando para que a logística ela cresça cada vez mais, né, nesse setor e que a gente fique bem expert no ramo de logística. Você falou na questão das visitas técnicas, né? Tem o Porto do Pecém, né? Temos, sim, é o nosso parceiro. Que é muito importante, equipamento extremamente importante para a nossa economia como um todo. Demais, demais. O Porto do Pecém é o nosso parceiro e está aí crescendo cada vez mais, né? Antigamente a gente era um porto muito pequeno, hoje é uma imensidão de grandes negócios feitos lá dentro, então a gente quer que o pessoal participe mesmo para ver como a Expolog vem crescendo, né? E ela é a maior exposição de logística de seminários do Norte e Nordeste, né? Então todo ano esse setor aguarda mesmo que esse evento aconteça e estamos aí. As inscrições já abriram, quem quiser participar é só entrar no site da Expolog, né, que é o www.expolog.com.br, as inscrições já começaram, então vamos lá, gente, é um evento bastante procurado e cada vez maior, né? O ano passado nós tivemos um tamanho de uma feira de 4.500 metros quadrados e aí a imensidão, a feira superlotou e aí a gente ampliou esse ano para 9.000 metros quadrados, que é a expectativa do público, né, que ano passado já foi, o público esperado foi de 9.000, que apareceram porque a feira além dela ser presencial também, a feira ela é toda online, né? Então, entre o público presencial e online, nós tivemos mais de 9.000 participantes e visitantes na feira. E algo que ficou também, né, da pandemia, a gente viu o online presente. Não parou em nenhum minuto. As 18 edições que aconteceram, elas não tiveram nenhuma interrupção. Aconteceram mesmo que a gente não pudesse ser presencial, mas foi toda online e a feira nunca parou. E o online agregou. Agregou. E não saiu mais, né? Porque a gente viu como foi bem quisto na época, foi muito participativo, então a gente continuou com o online. Porque tem pessoas realmente que não podem vir, tem outros estados também que querem participar, alguns não podem vir, então já fica aquela abertura para que todos tenham esses conhecimentos, né? Mas e falando de logística, uma feira de logística, né, encontro falando de logística, e a logística de fazer um evento como esse, acredito que é um desafio, né, para poder fazer um trabalho que movimenta, né, toda uma cadeia de produção, de estandes, de programação, de receptivo, né? Então tem coisas que acho que para vocês é um desafio, né? É um desafio muito grande, mas a gente tem uma equipe técnica que eles nos ajudam bastante nesse setor, né? Nessa parte aí. E a produção fica ali, a 1000, né? A gente vai o ano todo trabalhando, a gente já termina a Expolog já pensando na próxima, então já sai com datas marcadas. Então é um evento mesmo que agregou muito, é um dos eventos mais importantes que a prática tem hoje, né? Então, e cada vez a gente quer mesmo que a logística seja conhecida, né, assim, por nós, como a gente tem um referencial dentro daqui de Fortaleza, e realmente a gente está sendo um foco muito grande no Nordeste, né? Norte e Nordeste. É isso, Márcia. Eu queria que você fizesse o convite para quem está assistindo, para fazer as inscrições. Fique à vontade, pode usar a câmera aqui do Matheus. Sim, gente, eu queria que vocês participassem da nossa feira, que vocês conhecessem a nossa feira. Não só a feira, como os seminários lá, eles têm várias temáticas, é um evento bem interessante para as empresas e quem tem interesse na parte de logística, porque a logística é tudo hoje, né? A logística desde a hora que você sai de casa, a tudo que se faz hoje tem a logística no meio de tudo. Então, venham participar da nossa feira, vocês não vão se arrepender. A feira começa dia 27 e 28 de novembro. As inscrições já estão abertas no nosso site, que é www.expolog.com.br. A gente aguarda vocês lá. Obrigada. Obrigada mais uma vez. Até uma próxima oportunidade. Obrigada. Obrigada. E o Destaques fica por aqui. Obrigada pela sua companhia e até o próximo programa. Sebrae, a força do empreendedor brasileiro.